Amém. O Moacir me falou agora de manhã e eu disse para ele, olha, Moacir, ontem à noite eu estava com vontade de te ligar. Mas na verdade eu acho que o Senhor já estava me dizendo, né, que eu ia trazer essa palavra hoje. E na verdade é algo que o Senhor tem falado já há bastante tempo comigo e eu ministrei ela no retiro dos jovens. Então os jovens que porventura estão por aí, me perdoem, vão ouvir de novo. Ou talvez Deus queira que ouçam de novo, né? Mas sempre há algo novo do Espírito no coração de cada um que ouve. E é isso que eu vinha pedindo para o Senhor, né? Não vamos transmitir conhecimento ou letra, mas que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês aqui, também quem está lá vendo pela internet. Mas eu queria abrir com vocês Hebreus 12, se pudesse colocar um título nessa palavra, seria Olhando para Jesus, porque é exatamente o que diz Hebreus 12, os primeiros versículos, de 1 a 3. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca ou em vista da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse texto ele é riquíssimo, e tudo que nós vamos falar de alguma forma ou de outra vai estar voltado para esses 3 primeiros versículos. Mas o que é olhar para Jesus? E qual a importância disso? O texto aqui já diz que uma das razões pelas quais nós precisamos olhar para o Senhor como autor e consumador da fé é para não desanimar. Sinal que, se nós tiramos os olhos do Senhor, nós vamos ou podemos desanimar. Mas o que é olhar para Jesus? Será que é estudar, fazer um curso de teologia, ir para o seminário? Isso é importante. Mesmo que eu não faça um curso, né? Será que o quanto eu conheço e estudo a palavra vai me revelar a pessoa do Senhor? Bom, esse é o começo de tudo. Nós não podemos tomar isso como algo de menor valor. Nós precisamos ser cheios da palavra. Precisamos conhecer o Senhor. Mas eu preciso dar um passo além. Eu preciso experimentar o Senhor. Eu costumo usar uma parábola, que não está na Bíblia, né? Que é a parábola do bolo. Se eu tenho uma receita de bolo, e todos os ingredientes em cima da mesa, o bolo está pronto? Não, né? Eu preciso pegar aqueles ingredientes, seguir os passos da receita, colocar no fogo e depois, acho que põe no fogo, né? O bolo põe, né? Põe. Vocês veem como eu sou um bom cozinheiro, né? E depois o bolo está pronto. Assim também é com conhecer o Senhor. Nós precisamos da receita, precisamos dos ingredientes, mas precisamos fazer com que esses ingredientes, essa receita se transformem em algo vivo e agradável. É um conhecimento experimental do Senhor. E é claro que nós chegamos a esse conhecimento pela ação do Espírito Santo, não tem outra forma, não é pela mente. A mente ela é usada pelo Espírito, transformada, renovada para conhecer o Senhor, mas é por revelação do Espírito Santo que até uma criança pequenininha pode ter conhecimento de quem o Senhor é. E a forma como normalmente o Espírito usa para que esse conhecimento se torne experimental é provando a nossa fé. Aqui pertinho de Hebreus, o livro de Tiago, ele diz o seguinte, Tiago 1, diz assim, meus irmãos, versículo 2, tá?
Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Esse texto começa dizendo, né, tende por motivo de grande alegria. Eu não lembro de ninguém que tenha dado uma festa porque estava passando por uma doença grave. No início, pode dar no final, né? Quando foi curado. Mas quando chega a notícia do médico, a pessoa se desespera, é o natural. Ou qualquer outra situação, ninguém faz um save the date, manda para os amigos dizendo, olha, vou passar por essa tribulação, então vamos comemorar. Não, a gente fica atemorizado daquilo que vem pela frente. Mas o texto diz que nós precisamos olhar isso com olhos do Senhor e ficar alegres, porque lá no final, se nós olharmos para o Senhor e andarmos por fé, nós vamos gerar experiência, e não é aquela experiência de dizer assim, esse eu conheço, né? Pode deixar comigo. Não, é a experiência de experimentar o Senhor. Nós vamos experimentar o Senhor, conhecimento experimental, e vamos ser perseverantes. Outro texto que fala a mesma coisa, mas acrescenta alguns detalhes, está em Romanos 5. Romanos 5, os primeiros versículos também. Paulo vem falando no livro de Romanos, capítulo 1, de quem é a humanidade, quem nós somos, né? O triste quadro dos descendentes de Adão. Fala que a lei não resolveu o problema, que por mais que a lei seja perfeita, ela não resolve, porque o problema somos nós. Nós éramos inimigos de Deus, e aí então Paulo fala do sacrifício de Jesus e da graça que nos livrou da escravidão do pecado. E fomos justificados, somos justos diante de Deus. Assim termina o capítulo 4. Aí no 5 ele diz assim, 5:1, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Éramos inimigos, agora temos paz. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Lembrando que graça, ela é, antes de qualquer outra coisa, poder. Poder para nos tirar do pecado e da morte e poder para nos fazer permanecer firmes na nova vida. Mas olha como a graça atua agora nessa vida depois que nós somos libertos. Nos faz estar firmes e mais, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mesma coisa que Tiago fala lá. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. De novo está lá o que está em Tiago. A perseverança produz experiência. Experimentamos o Senhor. E a experiência produz esperança. E esperança, eu sempre lembro disso, na palavra não é uma loteria que a gente não joga, né? Mas que alguém joga e não sabe se vai ganhar ou não. A esperança do cristão, ela é certa. É certa, Deus já fez. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Esse é o trabalho de nós experimentarmos, conhecermos o Senhor experimentalmente. Essa palavra escrita, que em grego é chamado de logos, ela vai se tornar uma palavra viva. A palavra em grego é rema. Alguém já viu essa comparação entre o logos e o rema? Como é que eu saio de uma palavra escrita para uma palavra experimental, vivida? Por meio dessas provações. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 6, nós temos os fundamentos. E o autor de Hebreus, antes um pouquinho, diz por que ele está falando de novo dos fundamentos, né? Ele diz que tinha muitas coisas para falar para aquelas pessoas, mas não pode falar, porque eles não podem ter alimento sólido, eles precisam de novo do leite. E por isso precisam voltar e voltar de novo naquelas coisas básicas, essenciais, que são os fundamentos. Esses dias eu estava ouvindo um irmão e ele estava falando sobre o Salmo 131, eu achei muito interessante essa
essa figura do leite materno. O Salmo 31 é um salmo bem pequenininho, onde o salmista diz assim, Davi, né? Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Por que fala da criança desmamada e a comparação ali com Hebreus 6? Obrigado, Jovem. Porque a criança, enquanto ela está mamando, ela não enxerga a mãe, ela não vê coisa nenhuma, ela está esperando o alimento dela, o leite, né? Mas uma vez que ela não mama mais, ela ainda se alegra em estar nos braços da mãe ou do pai. Não mais pelo que ela pode receber, mas pela presença do pai e da mãe. Assim também o Senhor faz conosco quando vai nos amadurecendo. Se nós somos imaturos na fé, se nós não passamos pelas provações da nossa fé, nós temos que constantemente voltar a esses princípios. Mas quando somos provados, a nossa fé se fortalece e nós crescemos no Senhor. E conhecemos o Senhor de uma maneira nova. Outro exemplo muito claro disso na palavra é Jó. Não preciso falar muito de Jó, vocês conhecem a história dele, né? Jó era um homem justo, Deus diz isso dele. Mas não conhecia em plenitude o Senhor. Até que no final do livro, ele diz assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu no meio do caminho? Ele experimentou o Senhor de uma maneira nova por meio do sofrimento. Mas eu fico pensando no seguinte, o que será que teria acontecido se alguém fosse para o Jó antes de tudo aquilo e dissesse, Jó, tem uma proposta para te fazer. Tu é um homem justo, vive para Deus, dá um bom testemunho, 10 filhos que tu ministra com ele a palavra, tens a tua vida financeira estabilizada. Eu vou te fazer uma proposta. Tu vai perder tudo isso. Teus filhos vão morrer, tudo que tu tem vai-se embora, mas tu vai conhecer o Senhor de uma maneira nova. Ou tu continua vivendo a tua vida assim, um homem justo, os filhos tudo tranquilo, mas não vai conhecer o Senhor de uma maneira nova. O que será que Jó teria feito diante de uma proposta dessa, né? Mas, o que nós responderíamos se alguém nos fizesse essa pergunta antes de um período de provação? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu diria, não, eu não quero aprovação. Porque essa é a nossa reação humana. Naturalmente eu diria isso. Pelo Espírito Santo, talvez eu dissesse como Paulo, que o Ágabo, né, chegou lá e disse assim, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém e tal. E os irmãos disseram, não vai, Paulo, não vai, não vai. Ele disse, não, eu vou. Deus já me disse que eu tenho que ir, mesmo sabendo dessas dificuldades. Se nós pudéssemos escolher entre a provação, a tribulação, e continuar a nossa vida aqui, mesmo sabendo que depois da tribulação tem a alegria de conhecer o Senhor de uma maneira nova, mais viva, mais vibrante, talvez, muitas vezes, nós escolheríamos permanecer como estamos. É por isso que Deus não pergunta, porque Ele sabe da nossa fraqueza. É por isso que muitas vezes Ele nos coloca numa situação de disciplina, como está na continuidade do texto de Hebreus 12. E eu não estou falando da disciplina como normalmente a gente enxerga, que é um castigo, né? Errou, toma disciplina. Fez isso? Não. O contexto de Hebreus 12, quando fala da disciplina, fala de um pai que disciplina seu filho para a salvação. E muitas vezes Deus nos permite que a gente passe por situações de provação, porque Ele quer nos amadurecer e se revelar para nós de uma maneira nova.
quem faz essa proposta muitas vezes é Satanás. Ele sabe que nós temos dificuldade com o sofrimento, com as provações, então ele sempre apresenta um caminho alternativo. Esse caminho está muito apertado. Lembra da porta estreita, né? E o caminho apertado. Depois tem um caminho largo, muito largo. O diabo muitas vezes vem para nós, olha, esse caminho está apertado. E sabe que ele normalmente trabalha trazendo primeiro medo, insegurança, dificuldade, dúvidas. E aí então ele apresenta um caminho alternativo. Não é aquele largo lá, mas é um caminho um pouco mais fácil, onde tu pode até sentar, tem um banquinho, fica paradinho ali. Não precisa ir por esse caminho apertado. Qual o remédio para identificar essa artimanha do inimigo? É visão espiritual de Cristo. Porque ele passou por tudo isso. É por isso que ele é o autor da nossa fé. E também pela promessa que o Senhor trouxe de estarmos para sempre com ele, porque ele é o consumador da nossa fé, como está lá no livro de Hebreus. Depois vocês, se tiverem uma chave bíblica, procurem lá em casa a palavra mistério nas cartas de Paulo. Vocês vão ver que interessante, porque Paulo fala muitas vezes, usa muitas vezes essa palavra, especialmente no livro de Efésios. Ele começa Efésios falando de um mistério que estava oculto, depois dizendo que foi revelado. Aí no capítulo 13 ele disse, olha, falei resumidamente sobre o mistério de Deus. E até mesmo quando ele entra nas coisas práticas, ele fala de novo essa palavra mistério. Mas vocês vão perceber que ele está se referindo à nossa união com Cristo. Algo que estava oculto, mas que aos poucos vai se revelando até que nós vamos entender claramente. Ele chega no capítulo 5 comparando o casamento, né? O homem e a mulher, a união dos dois. E eu fico pensando como se alguém estivesse escrevendo para o Paulo e ele vai ditando, né? Daqui a pouco ele para e diz assim, grande esse mistério. Aí aquele que estava escrevendo, talvez o Lucas, né? Disse assim, Paulo, tu está te referindo aqui ao casamento? Ele diz, não, refiro a Cristo e à igreja. A união do Senhor e da sua igreja. Essa é a promessa que nós temos pela frente, dada pelo consumador da nossa fé. Ligados para sempre com Ele, unidos de forma que não vamos ser separados. Por causa dessa visão, por causa dessa esperança, as coisas que ocorrem na minha vida aqui hoje vão sendo transformadas. Não tem como ficar igual se eu olhar para o Senhor dessa maneira. A visão espiritual de Cristo me faz agir de maneira espiritual e não carnal. Está lá em Coríntios, diz, ninguém mais vejo segundo a carne, né? Quando nós nos convertemos, essa visão ou revelação de quem é Jesus e o que eu sou dele, ela enche o nosso espírito, como um óleo, né, que é colocado na lâmpada, usando a expressão lá de Provérbios. É por isso que não dá para esconder quando alguém se converte. É como aquela lâmpada que alguém acende e põe no lugar alto, né, para iluminar, não fica fechadinha, escondida. Esses tempos eu ouvi o testemunho de um irmão que, antes de se converter, ele não se dava muito bem com o pai. Não se dá muito bem é maneira de falar, eles brigavam mesmo, a ponto de ficarem por muito tempo, acho que anos, sem trocar uma palavra, vivendo dentro da mesma casa. Mas ele conta que no dia que ele se converteu, a primeira coisa que veio no coração dele era a reconciliação com o pai. E ele chegou em casa e abraçou o pai, pediu perdão e disse, pai, hoje eu me converti, eu conheci a Jesus, sou um novo homem, tu tem um novo filho e eu quero ter um novo relacionamento contigo. E o pai ficou quieto, esperando para ver o que ia acontecer. Meses depois, o pai procurou aquele filho e disse, eu também quero esse Jesus. Porque eu estou vendo a transformação na tua vida. O que aconteceu naquele rapaz que teve o seu espírito cheio da vida de Deus? Agora aquele óleo, aquela vida transbordou para todo o vaso, para todo o corpo, para suas palavras, para o que ele falava, para o que ele não falava, para a maneira como agia, como ele respondia.
E assim é com todos nós. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, por meio de tribulações, de lutas, de provações, aquela vida que está lá no nosso espírito, ela vai jorrando e vai enchendo todo o nosso corpo, toda a nossa existência com essa mesma luz. Nós somos vaso de barro, né? O Job me lembrou um texto, eu não lembrava onde estava, ele veio ali me dizer, não precisa nem pedir, ele foi lá me falar, né? 2 Coríntios 4:7, somos vasos de barro e em nós tem uma riqueza que é do Espírito. Agora essa revelação do Senhor, ela serve de luz para o meu caminho, ela me dá direção, ela me dá sustento, ela determina como eu vou agir, como eu não vou agir, o que eu faço, o que eu não falo, muda tudo. Muda também o que as pessoas veem em mim. Por isso que no meio das lutas, das dificuldades, eu preciso olhar para o Senhor. Eu posso estar sem forças, com medo, não vendo saída para aquela situação. Mas quando eu olho para o Senhor, que passou por tudo isso, que é o que veio na frente, vem de dentro uma força que não tem explicação, sobrenatural. As pessoas olham e dizem, como é que tu pode estar assim no meio desse problema? Alguém já passou por essa situação? Ou se alguém me ataca, me engana, faz alguma injustiça, está me perseguindo. Humanamente falando, eu posso estar com ódio daquela pessoa, vontade de vingança, ou de dizer tudo o que ela precisa ouvir. Mas, quando eu olho para o Senhor, vem uma mansidão sobrenatural. Não é natural. Aquela vida do Senhor dentro de mim se manifesta. Se eu olho para mim mesmo, para as circunstâncias, eu vou agir na carne. Mas se eu olho para o Senhor, eu vou agir como o Senhor. E assim vai todas as situações. Não pensem que é só no meio de dificuldades. Às vezes vem aquele elogio assim, que tu fica pensando quando a esmola é demais, né? Mas muitas vezes a gente humanamente olha para essas coisas e também tropeça nisso. Também é uma provação da nossa fé. À medida que vamos passando por essas situações, vamos conhecendo melhor o Senhor. Não olhando as circunstâncias também. Lembra que Pedro estava andando sobre as águas, né? Na verdade, Jesus foi na frente andando sobre as águas. Pedro viu e disse, Senhor, eu quero ir contigo. Pedro sempre rápido, né? E Jesus, então vem, Pedro. E ele foi. Só que ele olhou para as circunstâncias e o que aconteceu? Afundou. Nessas horas eu lembro uma figura assim que me vem de um malabarista, esse que cruza por uma corda, né? De um prédio até o outro. Imagina que a gente está lá a primeira vez, fez toda a instrução teórica, e aí foi colocado assim, entre 2 prédios de 20 andares para atravessar a corda. E o instrutor entrega aquela vara de equilíbrio, né, e diz assim, ó, só tem uma coisa que tu tem que fazer, olha para frente. Não olha para trás nem para baixo, olha só para frente. Esses tempos eu ouvi de um irmão que a fé, nós andamos por fé, mas a fé ela tem que olhar para o fato, ou para a verdade em Cristo, nunca para a experiência em primeiro lugar. É como um malabarista. Ele vai indo, olhando para o Senhor lá na frente, o fato, né? Assim como está em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que a gente não enxerga, que não aconteceu ainda. São fatos que vão acontecer, mas que eu não estou vendo. Mas eu ando olhando para aquele fato pela fé. E assim nós vamos atravessando por aquela cordinha. Quando eu chego no outro lado, eu olho para trás e digo, que experiência. Mas se eu fosse olhar para a experiência antes, eu não ia atravessar. Porque as circunstâncias são terríveis. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. E esse é um princípio que a gente vai usar em todas as situações da vida. Olhar para Jesus muda a maneira como nós vivemos hoje. Porque Ele é o autor, Ele é o que deu início. O autor não significa alguém que inventou. Jesus não inventou nada. A Bíblia diz que Ele falou tudo o que Ele recebeu do Pai. Mas Ele confiou no Pai, viveu em cima da palavra que Ele recebeu do Pai, passou por todas as dificuldades,
O próprio livro de Hebreus diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo é o que vai na frente. Mas ele não foi e disse assim, bom, agora vocês se virem. Eu já dei o exemplo, está aí o manual, leiam o manual, sigam o meu exemplo e venham atrás de mim. Jesus não diz isso. Ele também é o sumo sacerdote. Ele deu exemplo, ele nos disse o que fazer, mas ele intercede por nós. Por quê? Hebreus diz que ele passou por essas dificuldades. Ele passou, ele sabe o nosso sofrimento, a nossa luta contra o pecado, contra a tentação. Ele conhece a fragilidade do ser humano. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Ele vai na frente e ele, pela graça, nos conduz pelo mesmo caminho. Mas o texto que nós lemos no início diz que ele é o autor e consumador da fé. E agora eu queria pegar um pouquinho a parte do consumador. Jesus foi à frente, abriu o caminho, nos ajuda a caminhar, mas ele disse que um dia ele iria voltar. E iria encerrar todas essas coisas que nós conhecemos hoje para estabelecer um novo. Um dia ele vai vir para ser juiz de vivos e de mortos. Está lá em Apocalipse 11, na 7ª trombeta. Então, amados, se nós precisamos olhar para o autor da nossa fé, nós também precisamos olhar para o consumador, para aquele que vai encerrar todas essas coisas e que, na minha maneira de ver, está muito perto. Eu não preciso dizer que nós estamos vivendo os dias do fim. Eu acho que nunca, nos últimos 20, 30 anos, nunca se falou tanto disso. Na verdade, desde que o Espírito Santo foi derramado, segundo Joel 2, nós estamos nos últimos dias. Mas eu fico pensando num relógio, né? Tem as horas, tem o dia lá, tem as horas, tem os minutos e os segundos. Então os ponteiros estão indo, estão chegando. Aonde nós estamos, eu não sei, mas o ponteiro vai indo. E para os que são mais antigos, eu lembro daqueles relógios mecânicos que tinham só 2 ponteiros, de hora e de minuto, né? A gente ouvia o tic-tac, 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 tic-tac. Aí, de repente, o ponteiro dos minutos fazia assim, pum, né? Andava um tanto. Mais 60 segundos, pum, andava de novo. Eu acho que o relógio de Deus é mais ou menos assim. De tempos em tempos, a gente percebe que o ponteiro andou. Primeira vez que alguém me chamou a atenção sobre isso foi em 2002, falando sobre os atentados lá de setembro de 2001, e esse irmão disse, olha, o ponteiro de Deus andou. Ele estava fazendo referência a uma coisa que os cientistas no mundo aí chamam de, acho que é relógio do Apocalipse, né? E às vezes parece que está lá pertinho, depois volta, agora está lá em cima de novo, né? Por causa das guerras, possibilidade de guerra nuclear. Mas não é esse relógio que eu estou falando, eu estou falando do de Deus, que sempre vai para frente e não volta. Em 2001, aquele atentado, um novo terrorismo, uma crise financeira muito forte, especialmente nos Estados Unidos, e maior regramento sobre toda a nossa vida. Eu lembro que viajar para o exterior antes não tinha muita diferença do que viajar internamente. Depois de 2001, tudo, né, mudou, tudo mudou. Eu fui logo um tempo depois eu fui pela primeira vez no Canadá, fazendo uma escala nos Estados Unidos, e quando cheguei lá na casa dos irmãos do Canadá, abri a minha mala e tinha uma surpresa, tinha uma folhinha dentro assim, do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que eles abriram a minha mala para ver alguma coisa lá. Não tinha nada, né? Então eles explicaram, pediram desculpa e estava ali a explicação. Maior controle, maior rigidez sobre as nossas vidas. 7 anos depois, uma crise financeira muito forte, tão grande quanto a de 1929. Eu lembro bem porque acabei me mudando para São Paulo por causa do trabalho, em função dessa situação. Mais regramento sobre o sistema financeiro. Mais 7 anos, 2015, não sei se vocês lembram, foi o ano de maior atentados na Europa. Começou já em janeiro em Paris. E foi o ano todo, assim, quase toda semana tinha uma notícia de atentado.
uma crise financeira também muito forte. E no final do ano, no meio de uma conferência do clima, mais um atentado que matou centenas de pessoas em Paris. O relógio andou. Mais 7 anos, pelas minhas contas, estamos em 2022. E me parece que o relógio de novo andou. Nós estamos realmente vivendo nos últimos dias. Eu não sei quanto tempo ainda temos aqui. Mas não só isso, outras coisas. Parece que um sistema vai se montando, apontando para aquilo que a Bíblia fala. Os países estão afetados. Nós viemos de um período forte de uma pandemia, economia afetada. Estamos numa guerra muito complicada, com possibilidade de um conflito mundial. E se apresenta pela frente um cenário de dificuldades fortes na economia, nos alimentos e tudo mais. Mais forte que os anteriores, porque agora os países estão mais debilitados, a economia está mais debilitada. Expressões como nova ordem mundial, governo único e outras que há 30 anos quem dizia era chamado de louco, né? Hoje são palavras normais aí que se ouve todo dia na TV. Eu não, porque não vejo TV, mas o mundo clama por um novo, por um pacificador, um líder capaz de tirar a humanidade desse buraco que nós mesmos nos colocamos. A ONU, inclusive, até estabeleceu uma data, né? 2030 é o limite para mudar tudo. Eu não sei se eles andaram lendo a Bíblia ou não, mas, por coincidência, isso corresponde a 2000 anos do dia em que o Senhor foi para o céu. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava ministrando para os jovens e falando sobre a volta do Senhor e fiz uma sugestão em cima do texto de 1 Pedro 3, que Pedro está dizendo, olha, muitos acham que a volta do Senhor está se demorando, é tardia, e ele reforça que não, que o Senhor vem. Só que ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, vocês não podem esquecer que para o Senhor um ano é como 1000 dias, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E eu na época, eu disse para os jovens assim, fazendo uma conta de padeiro, né? Nós temos 6.000 anos de existência desde Adão, 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos depois. Será que o 7º dia do descanso é o milênio? Se nós formos olhar por essa perspectiva, estamos muito próximos, temos que ficar alegres por tudo isso. Mas, algum tempo atrás, agora passando sobre a parábola do bom samaritano em Lucas, o Senhor me chamou a atenção numa coisa que me fez lembrar daquilo. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano, aquele homem que ajuda o outro que havia sido roubado, estava ali machucado, enfim. E ele leva até uma hospedaria, e ele diz assim, olha, eu vou, mas volto. Então ele deixou 2 denários para cobrir as despesas até que ele voltasse. Aí quando eu estava lendo esse texto de Lucas, eu lembrei que denário é o salário de um dia. Eu disse, será que o Senhor está querendo nos dizer que ele volta em 2 dias? Ou 2000 anos? Então nós realmente estamos muito próximos. Eu não estou estabelecendo data, tá? Por favor, ninguém ponha na sua agenda aí que eu coloquei uma data da volta do Senhor. Não ponham isso na agenda. Mas ponham no coração. Porque a volta do Senhor realmente está muito próxima. O meu desejo é despertar em cada um de nós essa consciência de que nós estamos perto do estabelecimento do reino de Deus sobre esse planeta. O dia em que o consumador da nossa fé vai vir de forma e estabelecer o seu governo de forma plena. Agora, qual é a importância disso? Se eu sei que a volta do Senhor é iminente, e a palavra diz que ele vem como ladrão, exceto para aqueles que se prepararam, eu preciso avaliar a minha vida, como eu estou vivendo e como eu estou me preparando para esse dia. Bom, talvez
a gente vai dizer assim, não, mas eu vi aquele filme lá, Deixados para Trás, então eu estou trabalhando, caminhando, fazendo, de repente, o Senhor vem e eu vou embora. Tá bem, a Bíblia fala realmente que nós vamos ser levados num piscar de olhos. Mas sabe que essa visão, às vezes, nos atrapalha um pouco. Porque, por alguma razão, nós podemos pensar que nós podemos continuar a viver a nossa vida assim, tranquilo, do jeito que estamos vivendo, e de repente o Senhor vem e nos leva. Pode ser que seja assim. Eu realmente espero, eu não tenho nenhuma intenção de conhecer o anticristo, não passar pela tribulação, não quero. Mas pode ser de uma maneira diferente. Na verdade, o Senhor Jesus disse que nós, nos últimos dias, seríamos perseguidos. Se isso equivale ou não à grande tribulação, uma parte dela, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é certo que tanto Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos eles alertaram para um período de dificuldade, de perseguição e de ódio contra a igreja. E nós estamos vendo isso acontecer, se formando assim cada vez de forma mais clara. Como eu vou me posicionar nesse contexto? E eu não estou falando apenas de uma posição em que eu manifesto o que eu penso, né? Mas como eu vou fazer com que a minha vida seja dirigida por essa visão? O que eu vou fazer quando as coisas chegarem nesse ponto? O problema é que nesses mesmos textos em que Jesus, em que Pedro, em que Paulo alertam para esses dias, eles também falam de uma atitude que não é boa de muitos dentro da igreja. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus fala de um servo negligente, que diz exatamente assim: o meu senhor se demora, então eu vou comer e beber com ébrios. Só que o texto na sequência diz assim, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, isso está em Mateus 24, 50, e em hora que não sabe. Por que não sabe? Porque não está vigiando. Irá aplicar-lhe um castigo severo com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 2 Timóteo 4, 5 a 8 também diz assim, eu vou ler só dois, o 5 e o 8, né? Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo fala da sua vida que vai se encerrando já. Aí no 8 ele diz assim, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Qual era o problema que Paulo identificou em muitos irmãos? Isso está lá em Pedro também, em Tiago. Já naquela época, né? As coisas dessa vida funcionam muitas vezes como uma embriaguez, que faz com que eu me esqueça que o meu lugar não é aqui. Meu lugar é com o Senhor. Por isso que Paulo fala que a coroa da justiça estava reservada, esperando por ele, né? E não só por ele, mas para todos quantos amam a sua vinda. Sabe, irmãos, nós podemos ser gratos ao Senhor e amar o Senhor por tudo que Ele fez, e devemos. O Senhor nos tirou do pecado, nos tirou da morte, da condenação. Mas amar a sua vinda significa estar disposto a perder todas as bênçãos que o Senhor, Ele mesmo nos deu nessa vida, para estar com Ele. Para que seu reino seja estabelecido, para que eu esteja com Ele onde Ele estiver. E isso mexe com meus planos e minhas prioridades. O problema é que os prazeres dessa vida, os prazeres do mundo e os cuidados da vida, que é a expressão que está lá na palavra, eles vão minando esse desejo de estar com o Senhor, que existe em todo aquele que se converte. A única coisa que o novo convertido quer é estar com Jesus e com a igreja. Mas nós vamos nos ocupando com os prazeres da vida, com as coisas desse mundo e vamos enfraquecendo um pouco nisso. Podemos, né? E podemos até chegar ao ponto de perder de vista o nosso verdadeiro alvo. O problema maior dos vícios que nós temos nessa vida aí é tudo, né?
e do pecado que tanto nos assedia, como está lá em Hebreus, o texto que nós lemos, é o prazer que ele gera, a satisfação. Paulo disse para Tito que no final dos dias, nesses últimos dias, os homens iam ser traidores, atrevidos, mentirosos, um monte de coisa ruim. Mas ele diz assim, Tito 3,13, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. E para Timóteo é que ele fala de novo isso, né? Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, quem olha de fora não vê diferença. Mas lá dentro, essa vida não exerce mudança. A questão é o meu prazer, o meu conforto, a minha comodidade, que eu não estou disposto a abrir mão, ainda que tudo isso seja passageiro. O próprio capítulo 11 de Hebreus, antes do texto que nós lemos no início, fala daquelas testemunhas todas, de todos aqueles homens e mulheres que viveram pela fé. E ele diz, quanto a Moisés, né, que se recusou a ser chamado filho de Faraó, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E o 11:26, isso é 25:26, assim, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, lá, Moisés, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, o galardão. Como que nós vamos sair dessa armadilha que a vida de hoje nos colocou? Olhando para o consumador da fé. Olhando para o noivo, que aguarda a sua noiva. Hoje nós ouvimos aqui, através da nossa irmã, o Senhor dizendo, eu sou o noivo, que cuido da noiva, que conduzo ela em segurança, para que ela chegue sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós precisamos lembrar que o Senhor é o noivo e que Ele nos aguarda. Eu queria concluir puxando a parábola das 10 virgens, já que estamos falando de olhar o Senhor como noivo. Porque todos nós estamos ali representados naquela parábola. 2 Coríntios 11:2 diz que Paulo falando para aqueles irmãos que ele queria apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas Paulo tinha um temor, versículo 3, que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui fala que nós somos apresentados como uma virgem pura a um esposo que é Cristo. Mas a parábola lá de Mateus fala de 10 virgens. Por que o número coletivo, né? Por que 10? A minha interpretação é que a noiva é coletiva, somos todos nós. Mas a atitude e a responsabilidade é individual. E esse é o assunto da parábola das 10 virgens. É como nós vamos responder ao chamado do noivo. Todas têm lâmpada e todas têm óleo na lâmpada. Mas um sinal de que são parte da igreja. Tem um texto em Provérbios 20:27. Aqui não dá tempo da gente entrar nos detalhes da interpretação dessa parábola. Mas Provérbios 20:27 diz que o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. E o Salmo 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O próprio texto de Mateus, o próprio livro de Mateus 6, fala dos olhos como lâmpada do corpo. Todos esses textos que falam de lâmpada falam de uma visão espiritual. Quando a palavra de Deus entra no nosso espírito, revelada pelo Espírito Santo, nós recebemos esse óleo. Que eu falei no início, o novo convertido ele brilha. Não tem como esconder aquela lâmpada. Todos nós temos o Espírito, todos nós temos a vida, todos nós temos luz no nosso espírito. Mas e a vasilha? O texto que eu falei agora há pouco de 2 Coríntios fala que nós somos vaso de barro. Toda vez que na palavra se refere à vasilha, se refere ao nosso ser
por completo, espírito, alma e corpo. Somos vaso, especialmente o nosso corpo. Como falamos, como reagimos, o que somos, como nos vestimos. É nesse corpo imperfeito que é colocado um tesouro precioso. Esse óleo que está lá dentro, ele precisa contaminar, vou usar essa palavra, não é a melhor, né? Mas ele precisa encher toda a vasilha pela transformação, pelas provações, pelas tribulações, pelo trabalho do Espírito Santo, pela revelação do Espírito, até que nós vamos estar cheios do Espírito em tudo o que fazemos e falamos. As 5 virgens prudentes, além daquela revelação inicial no seu espírito, foram sendo transformadas na sua vida. E a sua vida toda estava cheia do Espírito. Por isso, quando a noite era mais escura, né, no meio da noite, quando veio aquela palavra, eis o noivo, elas tinham condições de enfrentar aquele momento. As outras, que não eram prudentes, elas não se deixaram encher na sua vasilha pelo óleo. Por isso, naquela hora de dificuldade, elas não sabiam o que fazer. Não conseguiam ver onde estava o noivo. Mas eu me pergunto, por que as 5 virgens tinham mais azeite que a outra? Simples. Elas foram lá e compraram. Elas pagaram preço para ter aquele azeite de reserva. Durante a nossa vida, nós vamos pagando o preço de vivermos com o Senhor, de termos prioridades, que são as prioridades do Senhor, e assim vamos enchendo o nosso vaso com óleo. É por isso que quando as outras vieram pedir azeite, elas disseram, vão lá e comprem. O problema, irmãos, é que era tarde demais. Em Mateus 25, 10, tem um relato triste que diz assim, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, eu não sei o que significa esse fechou-se a porta. Mas uma coisa eu sei, eu não vou deixar que qualquer coisa me impeça de estar com o Senhor no dia do casamento. Se nós temos que pagar o preço para ter o óleo em toda a nossa vida, para que ela seja transformada em cada área, então hoje é o dia de fazer isso. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Não dá para esperar que alguém resolva a guerra da Rússia, ou o coronavírus, ou a próxima pandemia, ou tudo que o mundo diz, não dá para esperar. Nós precisamos buscar o Senhor hoje, hoje. Não há um plano, um sonho, um vício, um prazer, ou qualquer outra coisa que possa ser mais importante para nós e mais valioso do que esse momento de encontro com o Senhor Jesus. Sem contar, né, que lá do lado de fora, segundo a parábola, é a noite escura. Também não podemos agir como os convidados do casamento na outra parábola de Jesus, lá de Lucas 14, que ele fala também sobre os dias do fim, fala de pessoas que foram convidadas para o casamento, mas quando chegou a hora, eles disseram, olha, não vou poder ir. Comprei um campo, preciso dar uma olhada, me desculpa. Comprei juntas de bois, eu vou experimentar. Me casei, não posso ir. Nada ilícito, nada. Não tem pecado aqui nessas 3 frases. Mas esses convidados, o que há em comum entre eles, eles não tinham as bodas como prioridade. Não era prioridade. As outras coisas eram. Irmãos, se o Senhor Jesus deixou esses alertas todos para nós, alertas que foram repetidos pelos apóstolos depois, e nós estamos vendo os sinais ao nosso redor acontecendo,
Hoje é o dia de ajustar a nossa mente. Hoje é o dia de ajustar nossos planos, tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos pela frente. Hoje é o dia de separar mais tempo para o Senhor. Hoje é o dia de buscar Ele com mais seriedade. Não que nós estamos brincando, eu não estou dizendo isso, me entendam, por favor. Nós podemos estar adormecidos, porque o contexto em geral visa nos adormecer. Visa nos tirar os olhos dessas realidades espirituais. Mas hoje é o dia de acordar. Hoje é o dia de acordar. De passar pela ressaca da embriaguez e estar bem acordado diante do Senhor. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Talvez nós vamos sofrer um pouco. Mas o Senhor tem uma promessa de que Ele vai nos guardar no meio da provação. Ele vai nos guardar. Se permanecermos firmes, olhando para o autor e consumador da fé. Ele nos criou, Ele nos chamou, Ele nos tirou do pecado, nos deu nova vida, nos regenerou e vai nos levar para a sua glória. Essa tem que ser a nossa esperança e a nossa certeza. Amém? Que o Senhor possa usar isso não para trazer peso para ninguém, por favor, mas olhem com seriedade o que o Senhor fala na sua palavra e busquem diante do Senhor como me posicionar nos dias que nós estamos vivendo. Amém? Senhor Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, porque tu és um Deus tão amoroso e misericordioso que tu nos alerta muitas e muitas vezes em toda a palavra, Senhor. E mesmo hoje, Senhor, tu está despertando no coração da tua igreja esse desejo de estar contigo. Eu quero agradecer, Senhor, porque tu tens feito isso em muitos irmãos pelo mundo afora, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que nenhum de nós aqui fique sem esse calor interior, Senhor, sem esse desejo pela tua vinda, Senhor. Que nós possamos ir moldando a nossa vida, as nossas prioridades, segundo essa visão, Senhor. Se temos dificuldades aqui nessa terra, tu fosse na frente, tu venceste todas as dificuldades, Senhor. E agora tu vens para buscar a tua igreja, Senhor. Fortalece o coração dos meus irmãos, fortalece o meu coração nesses dias, Senhor. Que nós não percamos de vista essa revelação, Senhor. Tu és o noivo. Esse mistério que Paulo fala ali em Efésios, Senhor. Cristo e a sua igreja. Maranata, Jesus. Vem logo, Senhor. Amém. Amém. Irmãos,